Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fabiana, eu sou professora dos alunos do 4º ano, mas podem me chamar de Tia Fá. Nesse workshop de leitura, interpretação e escrita, eu vou ensinar para vocês como é a estrutura de um gênero textual chamado texto dissertativo. O texto dissertativo é utilizado principalmente pelos alunos do 4º e 5º ano. Então vamos lá conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual? Então, vamos entender sobre o real significado da palavra dissertação. De modo geral, dissertar significa falar, discutir, debater, refletir, informar alguém a respeito de um assunto. Dissertação é a palavra do latim dissertatio ou dissertatione. É um tipo de texto verbal em prosa, ou seja, é estruturado por períodos e por parágrafos. O texto dissertativo aborda a capacidade do autor em expor, refletir, analisar e interpretar fatos, informações e opiniões a respeito de um determinado tema. Esse é um tipo de texto muito comum. Essa estrutura vai ser bastante utilizada por vocês, desde agora até o final da vida escolar, porque vocês, como estudantes, nós, como seres humanos, seres pensantes, em determinados momentos de nossa vida, devemos pensar de forma crítica. Então, vamos ter que expor nossa opinião sobre um determinado assunto. E quando temos que expor essa opinião de forma escrita, geralmente utilizamos o tipo de texto dissertativo, no qual ele vai abordar o tema que será debatido e vai abordar também a nossa opinião acerca desse tema. Para escrevermos um texto dissertativo, devemos estar atentos em 3 etapas, que são introdução, desenvolvimento e conclusão, que devem ser feitas nessa mesma ordem. Primeiro fazemos um parágrafo representando a introdução. Logo depois vem o desenvolvimento, que pode ser composto por um ou por mais parágrafos, e para finalizar o texto colocamos um parágrafo que chamamos de conclusão. A introdução vai representar o primeiro parágrafo do nosso texto. Esse parágrafo ele vai trazer a ideia geral do texto de uma forma clara e resumida. Então, você pode fazer uma introdução de 3 ou 4 linhas. O desenvolvimento é a parte do texto que se desenvolve a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos, estatísticas, fatos e exemplos sobre o tema, a fim de que sua tese ou ideia central seja defendida com propriedade, ou seja, no desenvolvimento você vai discorrer toda a sua história, colocar tudo o que aconteceu. Se for sua opinião, você vai falar o que você acha de determinado assunto. Você pode utilizar dados que você pesquisou em outras fontes para afirmar aquilo que você está defendendo. Na conclusão, como o próprio nome já está dizendo, o autor do texto ele vai concluir, ele vai finalizar o texto. A conclusão ela é composta por um parágrafo. Não precisa ser um parágrafo grande, basta um parágrafo de no mínimo 2 linhas, mas nele o autor ele vai finalizar, ele vai fechar todas as ideias que ele falou lá no desenvolvimento, como forma de tentar convencer o leitor de que tudo que ele falou é certo, de que toda a sua opinião é válida. Aqui nós temos um exemplo de texto dissertativo. Ele já está dividido em cores diferentes nos parágrafos para facilitar as divisões das 3 partes que nós já falamos anteriormente, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. O título do texto é Direitos das Crianças e dos Adolescentes. O primeiro parágrafo é aquele que nós falamos, que é a introdução. Basta apenas um parágrafo e nesse parágrafo ele vai trazer o tema de forma clara e objetiva. Vamos ver aqui o que o autor desse texto falou.
A Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, em 20 de novembro de 1959, aprovou a Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a fim de proteger os mesmos e delegar responsabilidades aos seus pais e aos governantes. A partir da implantação dessa nova lei, crianças e adolescentes passaram a ser tidos como pessoas de direitos. Então, nesse parágrafo, ele já resumiu todo o assunto, que ele vai falar dos direitos das crianças e dos adolescentes e quem são os responsáveis por assegurar esse direito. Nos parágrafos referentes ao desenvolvimento, nesse texto ele usou vários parágrafos, mas a gente pode usar 1 ou 2 parágrafos para fazer o desenvolvimento. Ele vai descrever toda a situação, todas as ideias que ele tem, o desenvolvimento do texto. E, por fim, vai vir aí o parágrafo, que é o último, referente à conclusão. Nessa conclusão, ele vai fazer um fechamento, que é finalizar a sua ideia. Vamos ver aqui que o autor finalizou da seguinte forma: com isso, tem garantido o direito de crescer, recebendo compreensão, amizade, solidariedade e justiça entre os homens e toda a humanidade. Ou seja, ele fechou todas as ideias que ele falou lá em cima, que foram os direitos no desenvolvimento, que ele descreveu quais eram esses direitos dos adolescentes. No final aqui ele fez um resumo falando que todas as crianças têm direito a tudo isso que ele descreveu em cima. Então ele concluiu, ele finalizou o seu texto. Então vamos para mais algumas dicas sobre a produção de um texto dissertativo. Esse tipo de texto ele não deve ser utilizado apenas para quando você quer expor sua opinião. Caso você queira escrever um texto contando alguma história, você também pode utilizar essa estrutura, que é seguir os 3 passos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você vai contar de uma forma resumida onde acontece a história e quem são os personagens. No desenvolvimento, você vai descrever tudo o que acontece na sua história. Por isso, o parágrafo do desenvolvimento ele pode ser composto por 2 ou 3 parágrafos. E a conclusão, que é onde você vai escrever como termina a sua história. Além disso, para escrever um texto, você deve utilizar também uma folha de rascunho. Ou seja, você vai escrever seu texto em uma folha. Depois de ter escrito esse texto em uma folha, você vai reler o texto, vai voltar além do texto para procurar erros ortográficos, procurar erros de concordância, erros na coerência. Se tiver erros, você vai corrigir, você vai poder rabiscar, você vai poder apagar, vai poder rasurar. Depois de fazer essa revisão, você vai passar o texto a limpo para uma folha definitiva. Então, não se esqueçam, sempre ao fazer um texto, você deve fazer primeiro um rascunho. Depois desse rascunho, você deve reler o texto e revisar para ver se tem erros ortográficos e se as frases elas estão apresentando coerência e coesão. O que é isso? Coerência. Para ver se as frases elas estão com sentido, se não tem palavras trocadas, se não tem repetição de palavras. Então, fiquem aí com essas dicas e aproveitem para exercitar esse tipo de texto e fazer vários rascunhos, ok?